E ainda é importante que vocês fiquem também bem atentos à questão do risco, porque como são ativos de renda variável, eles possuem risco também, é claro, como os imóveis físicos também possuem risco, os fundos imobiliários também. Como você tem ali dentro daquele fundo imóveis, esses imóveis podem não ser alugados, isso é um risco. Ou os inquilinos podem não pagar o aluguel, isso também é um risco. Quanto às cotas que são negociadas em bolsa, ela sofre volatilidade. Então, em um determinado momento, a cota pode estar em baixa. Em outros momentos, ela pode estar em alta. Isso também é um risco. Então, riscos existem em qualquer investimento. Se você for comparar os investimentos em fundos imobiliários e os investimentos em ativos físicos e imóveis físicos, os fundos imobiliários ganham de lavada dos imóveis físicos. Por quê? Porque o imóvel físico ele tem todos esses riscos embutidos. Muito embora você não fique olhando o preço do seu imóvel, ele também sofre variação no mercado, dependendo da situação econômica, dependendo do cenário atual da economia, esse seu imóvel também vai sofrer variação de preço. Então, isso é fato, só que você não está olhando, então você não sente isso. Já os fundos imobiliários, como você tem fácil acesso a esses valores, você consegue verificar com mais facilidade. Mas o risco existe. E nos imóveis físicos, você tem um risco muito maior de liquidez. Já nos fundos imobiliários, esse risco é quase nulo. Por quê? Como você pode negociar os seus fundos imobiliários em ambiente de bolsa, através de um leilão, você consegue se desfazer com muita facilidade desse tipo de investimento. Então, já o imóvel físico não te dá essa possibilidade. Quando você tem um imóvel físico, se você precisar, por exemplo, você tem um imóvel que vale 500 mil reais, você está precisando agora de 100 mil reais. Para você conseguir esses 100 mil reais, você vai ter que vender o imóvel inteiro, os 500 mil. E como você está na urgência, muito provavelmente você não vai conseguir vender esse imóvel por 500 mil, você vai ter que cair o preço. Então, você vai vender ele por 450, 420, dependendo da sua urgência. Ou você vai negociar com o banco um empréstimo e dar o seu imóvel como garantia. Mesmo assim, você vai pagar altas taxas de juros sobre esses 100 reais que você precisa. Ao passo que, com os fundos imobiliários, digamos que você tenha 500 mil em fundos imobiliários. Você precisa de 100 mil reais. Você vai lá no ambiente de bolsa e você negocia os 100 mil reais em cotas do seu fundo. Ou seja, você ainda ficou com 400 mil e você vai continuar recebendo o aluguel referente a esses 400 mil que você tem investido em fundos imobiliários. Você vai continuar recebendo esses 400 e só precisou se desfazer de 100. Isso é ter liquidez no investimento, o que você não tem com o imóvel físico. Então, o imóvel físico, comparado aos fundos imobiliários, ele é muito mais arriscado do que você investir através desses fundos, adquirindo cotas de fundos e recebendo aluguéis proporcionais ao seu valor investido, ao valor patrimonial que você tem nesses fundos de investimento.